Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular, também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Lá você encontra tudo relacionado à espiritualidade do terceiro penitente de São Francisco de Assis. Lá você encontra vídeos, textos, história de santo e bastante informações. Basta colocar no Google Partilha Franciscana. Você encontra a gente no YouTube, no blog, no Instagram e no Facebook. Aproveitando, faça um convite para você conhecer nossas fraternidades espalhadas por esse mundo afora. Há mais de 800 anos, levando Cristo, levando o Evangelho, a Boa Nova, na maneira de nosso fundador São Francisco de Assis, com simplicidade, humildade, mas com bastante alegria. Você que é do clero secular, você que é leigo, venha nos convidar e venha fazer parte da nossa família franciscana. Agora vamos dar continuidade à história da Ordem Franciscana Secular, que já está chegando naquele momento decisivo no surgimento da regra atual. E temos como fonte o Manual para Assistência à Ordem Franciscana Secular e à Juventude Franciscana, produzido pela Ordem Franciscana Secular do Brasil. Então vamos lá. Concluímos o século... Aliás, tudo isso está acontecendo ainda no século XIX. Falamos de alguns pontos importantes antes dos primeiros passos para iniciar o surgimento da nossa nova regra, a mais atual, que foi pós ao Concílio Vaticano II. Então vamos lá. Em sucessivos capítulos deste manual, trata-se-á de alcance e dos conteúdos da regra renovada. Neste momento, queremos apenas apresentar uma síntese do caminho percorrido em sua redação e aprovação. O trabalho começa logo após o encerramento do concílio e tem como pano de fundo a ampla renovação que envolve todos os institutos religiosos, inclusive as 4 famílias religiosas franciscanas que renovaram elas também suas constituições. Com matizes diferentes, as constituições dos 3 ramos da Ordem Primeira têm o cuidado de afirmar a vocação e o lugar próprio da Ordem Terceira na família franciscana e conciliar a sua adequada autonomia com o direito, dever do cuidar que, com relação à fraternidade secular, afeta aos superiores franciscanos. A Constituição da TOR, Terceira Ordem Regular, a afirmação da necessidade da componente secular para exprimir a totalidade do carisma franciscano, acrescento particular relacionamento entre a TOR, Terceira Ordem Regular, e TOF, a Terceira Ordem Franciscana. Aqui, na verdade, eu estava pesquisando, a TOF é a terceira na sua dimensão geral, Terceira Ordem Franciscana. Nessa Terceira Ordem Franciscana entra a Ordem Regular, a Terceira Ordem Regular, que a gente chama de TOR, e a Terceira Ordem Secular, que a gente não chama mais assim, chamamos Ordem Franciscana Secular, mas que é a Terceira Ordem Secular. Então a Terceira Ordem de São Francisco, ela tem 2 ramificações: a regular, que são consagrados, são religiosos e religiosas, que não entraram na primeira ordem, mas seguiram as regras da Terceira Ordem, e tem a Terceira Ordem Secular, que somos nós, os franciscanos seculares. Então, nesse período, logo após o Concílio Vaticano II, com toda a sua renovação, com todas as suas novidades, veio um espírito de autonomia, de renovação, de uma nova perspectiva para os franciscanos terceiros seculares, que
motivou não somente a eles, mas a toda a família, principalmente a primeira e a Thor, a dar esse suporte, a dar esse apoio para trabalhar esse novo momento na Terceira Ordem Franciscana Secular. Os trabalhos se prolongam pelo espaço de 12 anos. O professor Mariano Biggen, que foi vice-ministro internacional da OFS, no precioso artigo sobre a história e as origens da regra da OFS, fala das 3 fases no caminho percorrido para a redação e aprovação do texto definitivo da regra paulina. E aqui ele divide em três fases até a conclusão da regra, né? Ele faz uma síntese, um resumo geral muito interessante que a gente vai desenvolver finalizando esses textos. A gente vai desenvolver contando fase por fase, pois estamos chegando no momento de conclusão desses vídeos. Ainda tem 3 ou 4 vídeos, então cada dia eu vou falar de cada fase até a conclusão da regra, todo aquele processo que teve suas dificuldades, teve seus desafios, mas se deu tudo certo, porque a família franciscana estava unida, a igreja, a Santa Sé, o Papa também estava disposto a trabalhar a regra franciscana, essa nova regra franciscana, dando toda a autonomia aos terceiros franciscanos a desenvolver, a trabalhar toda a sua vocação na regra de forma independente e posteriormente desenvolver a sua Constituição, onde agora não somos como bebês, como crianças nos braços dos frades, mas temos a nossa própria autonomia, chegamos à nossa maturidade, com quase 800 anos chegamos à nossa autonomia e maturidade de seguir de forma independente a nossa regra, de viver a nossa ordem, com o suporte espiritual dos irmãos primeiro, da ordem primeira e da Thor, e dessa forma mantendo-nos unidos a grande família franciscana, a primeira, a segunda e a terceira ordem. Então, com o surgimento do Concílio Vaticano II, estamos aí. Estamos aqui para confirmar todo o sucesso que ocorreu nesse período, deixando algumas coisas claras, que são até mitos que eu vejo às vezes nos corredores das igrejas, nos comentários de YouTube, dizendo que foi com o Concílio Vaticano II que foi abolido a veste terceira, a veste de penitente dos terceiros franciscanos. Não foi com o Concílio Vaticano II. Isso eu sempre busco deixar claro. Foi com a regra anterior de Leão XIII. Ele já tinha essa visão de desmistificar que o franciscano penitente tem que ser uma cópia do religioso, do consagrado, né? A gente tem que deixar as coisas bem claras, bem definidas. Quem é o leigo e quem é o consagrado e quem é o sacerdote. Por mais que tenha terceiros seculares sacerdotal, que é do clero diocesano, do clero secular. Mas ele também é muito específico na sua veste. Ele não veste um hábito de religioso, assim como também o leigo não deve vestir um hábito, uma veste de penitente, a não ser de forma devocional, em casa ou em peregrinação, como a gente tem aqui no Ceará, a cidade de Canidé, que é um centro de peregrinação, de grande devoção. Tudo bem, você vai pagar uma promessa ou quer vivenciar essa devoção, essa mística. Ou você que é franciscano, penitente,
dentro de casa, viver essa mística de forma devocional. Não tem sentido nenhum vestir essa veste no dia a dia, ir para a igreja, ir para a sua faculdade, para a sua escola, para o seu trabalho de verdade. Você não é religioso, você é um leigo professo, um leigo consagrado, como podemos dizer hoje, que tem a sua importância, que tem o seu valor. Você não precisa ser uma cópia de uma vocação se você tem a sua própria vocação. Claro que você pode se identificar, você pode ter um seu tal, é uma identificação nossa, né? Tem um broche também da ordem. Você pode vestir uma veste marrom ou creme, ou algo que relembre as cores da veste de São Francisco. Mas deixar isso bem claro, você tem o seu carisma, você tem sua vocação, e você pode levar Cristo, você pode levar a Boa Nova dentro da sua própria vocação, sem precisar copiar a vocação dos outros. Cada um tem a sua importância, cada um tem o seu valor. Mas essa questão de deixar de usar a veste de penitente, isso vem desde o século XIX. Não foi com o Concílio Vaticano II, né? Que existem algumas correntes tradicionalistas que criticam muito o Concílio Vaticano II, né? Alguns ultraconservadores, os sede-vacantistas, também pegam pesado com o Concílio Vaticano II. Eles não reconhecem, eles só reconhecem o que veio antes do concílio. Então existem algumas correntes que criticam pesadamente e dizem que foi ela que acabou com a Ordem Terceira Franciscana, transformando eles num mero grupo, num mero movimento. Essa pessoa não conhece a potencialidade, a autonomia que a Ordem Terceira tem hoje. Hoje somos autônomos, temos a nossa própria independência, potencialidade a se desenvolver dia por dia, unido cada vez mais, não como algo de cima para baixo ou de baixo para cima, mas todos unidos de mão dadas, onde cada um de nós somos irmãos e temos nossos valores. Não existe ninguém maior ou menor agora na família franciscana, somos todos iguais. Saímos daquela fase de dependência, né, de filhos, e se tornamos pessoas adultas, maduras na nossa vocação, na nossa caminhada, onde a gente pode caminhar com os próprios pés, junto com os frades, junto com as freiras, junto com os irmãos regulares. Chegamos na maturidade da grande família franciscana. Deixamos de ser a criancinha para se tornar um adulto na nossa vocação, onde cada um de nós, franciscanos terceiros, devemos testemunhar no nosso dia a dia, na nossa realidade, no nosso contexto. A vocação franciscana leiga, a vocação franciscana secular, sendo fermento, sendo sal, sendo luz para o mundo. Paz e bem.